Seja bem-vindo a esse canal, A Luz da Bíblia. Meu nome é Jefferson Michel. Hoje eu trago para você o tema sobre o sal da terra e a luz do mundo. É uma analogia que Jesus Cristo fez em relação ao cristão e à sua igreja como coletividade, comparando-os então à luz e ao sal. Vamos ver então a questão do significado, né? O que significa a questão do sal e da luz, que Jesus então fez essa analogia, essa comparação. Vamos começar então pelo aspecto do sal e num segundo momento vou abordar a questão da luz. Vou ler um versículo aqui para nós começarmos, Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. A questão do sal, então, nós temos a seguinte. Na época de Jesus, e desde a antiguidade, muito tempo antes, uma das principais propriedades do sal é a sua capacidade de conservação, de conservar, principalmente os alimentos perecíveis. E entre eles, um dos principais é a questão da carne, né? Então, uma das suas propriedades principais é de conservar. Mas, além do caso de ser usado como tempero, né? Para dar sabor aos alimentos. Mas naquela época, a sua propriedade mais importante era a questão da conservação. Porque na época, né, como nós sabemos, não tinha eletricidade, a questão da refrigeração para conservar os alimentos perecíveis. Pois bem, da palavra sal, que se originou a palavra, inclusive, salário, que em latim significa salário argentum, que significa pagamento em sal. O sal era tão importante, por causa dessa propriedade de conservar os alimentos, que era considerado como moeda de troca e servia inclusive para pagamento, né, de certa porção de sal pelos serviços prestados. Quem recebia alguma porção como pagamento eram os soldados romanos, principalmente aqueles que guardavam os reservatórios, os depósitos de sal. Então eles recebiam uma certa quantia e com essa quantia eles negociavam. Era uma moeda de troca da época, dada a sua importância. Mas qual é a relação então, comparação do cristão individual e a igreja, no sentido coletivo, com a questão do sal como conservante? É que tanto o cristão individual quanto a igreja, a coletividade de Jesus Cristo, ela conserva em si as suas propriedades, conserva em si a questão do evangelho, da verdade, dos valores e princípios do evangelho, pregados, ensinados, revelados por Jesus Cristo, a palavra de Deus. Então, o cristão ou a igreja tem essa propriedade, né, de conservar em si a questão dos valores e princípios das verdades cristãs. E conservar, através delas também, a questão do próprio mundo onde vivemos, onde atua esse sal, esses princípios. Então, onde há esses princípios, onde há o sal, há a conservação, contra a questão da maldade, do mal, da malignidade que existe, né, no mundo. Contra a questão da corrupção que há no mundo. Então, o sal, o cristão ou a igreja
tem essa propriedade de conservar em si os princípios, os valores, a verdade de Jesus Cristo, de seu Evangelho, da palavra de Deus. Em 1 João 5,19 está escrito: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então a questão, né, de relação ao mundo, onde a maldade, o mal se manifesta, se prolifera em os diversos níveis, camadas sociais, enfim, circunstâncias. E a igreja, nesse contexto, como detentora, então, que conserva em si a questão do bem, do que seja bem, dos valores e princípios ensinados, pregados por Jesus Cristo. Eu vou fazer uma analogia aqui para comparar a questão dessa propriedade de conservar do sal. Digamos que temos um pedaço de carne e a gente salga ele a metade e a outra metade deixa sem sal. O que vai acontecer? A metade que foi salgada, essa metade da carne, então, vai se conservar, vai se manter saudável com suas propriedades naturais, mediante, então, essa propriedade do sal de conservante. A outra metade, que embora esteja junto, que não foi salgada, ela vai se corromper, ela vai se deteriorar. Em outras palavras, né, apodrecer, porque não tem a propriedade do sal atuando sobre ela. Então a tendência dela é vir a se corromper, né? Enquanto que a parte salgada, que está sob as propriedades do sal, ela se mantém então saudável e conservada. Então essa é a questão do sal, né, no sentido de conservação do cristão, da igreja como coletividade. Conservar em si e tudo aquilo que ela influencia, através então da questão do bem, da verdade, dos princípios do amor, né, da tolerância, do amor fraternal, enfim, todos os ensinamentos de Jesus, da justiça, ela tem em si essa propriedade de conservação. E enquanto o crente individual ou a igreja como coletividade permanecer no Evangelho, né, obedientes, seguindo a Cristo, eles próprios vão ter essas propriedades de conservar, de conservação. Também aqui está escrito que, como lemos no início, que se perder essa propriedade de conservação, essa capacidade, para nada serve o sal. É jogado fora, porque não tem mais valor, não tem mais utilidade. É assim é o cristão também, ou a comunidade que perde as propriedades do Evangelho, os valores, os princípios, a verdade que Jesus ensinou e apregoou, eles perdem sua função diante do mundo. E nada mais resta então do que sofrer o processo da corrupção, de vir a se estragar como cristão ou como igreja, uma coletividade, uma igreja local, porque perdeu a questão, né, de suas propriedades.
principalmente quando se afasta, desobedece, né, sai fora desses valores e princípios, os quais devem preservar, seguir, tá, e manifestar também. Essa questão então do sal, né, de sua função de conservar. E vamos então à questão da luz. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Também temos aqui em Tiago 1,17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A questão da luz, um dos significados da luz é a questão do conhecimento, do discernimento, contrapondo-se então às trevas, à escuridão, como sendo a falta de conhecimento, principalmente em relação, segundo a palavra, em relação a Deus, a Jesus Cristo, a sua missão salvadora. Então a Bíblia compara aqueles que não conhecem a Deus ou a Jesus Cristo, né, estão como que nas trevas, não conhecem essa realidade, essas verdades, essas revelações dadas por Deus. E o cristão, comparado à luz, assim como a igreja, e diferentemente do sal, a luz, sua propriedade não é de conservar, mas de refletir. Através do seu reflexo luminoso, ela influencia o ambiente, tornando a escuridão ou as trevas, iluminando-as. Então é uma propriedade que influencia. E o cristão, individualmente, ou a igreja como coletividade, como ela influencia a questão do mundo, né, da escuridão, aquilo que não está na luz? Através do testemunho pessoal da vida do cristão, que segue, né, obedece aos valores e aos princípios do Evangelho, da Palavra de Deus, através do próprio evangelismo, da anunciação do Evangelho, da pregação do Evangelho. E isso, então, através dos atos, das suas palavras e ações, refletem a questão dessa luz, que é Deus, que é o próprio Jesus, né? A luz que veio ao mundo. E acabam então por influenciar, refletir no mundo, de um modo geral. Então essa é a questão da luz, né? De refletir, de iluminar, de influenciar. E influenciar, segundo o Evangelho, né? A vontade de Deus, de Jesus Cristo, influenciar para o bem, né? Para aquilo que seja bom, para a salvação, para a questão da verdade, que seja verdadeiro, né? Bom, que seja justo, questão da justiça. João 8,12 diz: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é questão da luz e ao mesmo tempo o caminho, né? Ele é a luz e o caminho que clareia, que guia todo homem que crê nele, que vem para a luz, para ele, até Deus. E Jesus então se constitui o único intercessor ou mediador entre o homem e Deus. Porque ele é o caminho, ao mesmo tempo que ele ilumina, né, através do conhecimento do Evangelho, da Palavra de Deus, para que o homem então trilhe esse caminho, um caminho, como diz aqui, um caminho de vida, um caminho de verdade, um caminho de segurança, um caminho de proteção divina, um caminho seguro, segundo as promessas do próprio Deus, um caminho verdadeiro. Ao contrário de que muitos
acreditam até, né, que a verdade seja relativa, que cada um tenha a sua própria verdade ou faça a sua própria verdade em relação a determinados fatos. Mas a questão que, assim como existem mentiras ou enganos absolutos, que de fato são, né, mentiras, que se pode constatar como sendo mentiras, por que não haveria verdades também absolutas? Então, assim como há o engano e mentira absolutas, também há verdades absolutas. E Jesus se coloca, então, como sendo a verdade em questões espirituais, em questões relativas a Deus, a Ele próprio, como Salvador da humanidade. João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus, né, como uma luz, né, que ilumina o caminho para o homem chegar a Deus, como sendo verdade, ela tem esse poder também de libertar. Né? Libertar da questão da escuridão, das trevas, da própria falta de conhecimento de Deus e da salvação a todos aqueles que dele se aproximam. Paulo escreveu também que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, aqueles que reconhecem Jesus como sendo esse caminho, essa luz que ilumina o caminho para a salvação, ele seguirá, né, com segurança rumo a Deus. E essa luz, o próprio Evangelho, tem poder de influenciar. Assim como a luz influencia o ambiente escuro, né? O Evangelho, a palavra de Deus, tem esse poder também de influenciar, de transformar tanto as vidas das pessoas, quanto das circunstâncias, quando elas estão, né, na escuridão, trazendo então luz, entendimento, trazendo salvação. Resumindo, o sal tem a questão da conservação, que tanto o cristão quanto a igreja, o coletivo, conserva em si os princípios, os valores e a verdade do Evangelho, que podem salvar, né, o homem. E como luz, a questão dessa influência, que influencia, né, o ambiente, as pessoas, que irradia a questão do Evangelho de Jesus Cristo. E que todos aqueles que creem, né, farão parte dessa luz, virão então para a luz. Era isso que eu gostaria de colocar a respeito do sal, né, da luz, em relação a essa comparação que Jesus fez do cristão e da sua igreja. Obrigado por permanecer até o final comigo e até um próximo vídeo, querendo Deus.